Escuta atentamente esse som aqui. Agora, escuta esse outro som aqui. Você saberia me dizer qual que é a nota musical que eu acabei de reproduzir com esse som? Eu vou te falar que conseguir identificar a nota de um tom assim é uma habilidade, provavelmente uma das mais desejadas por músicos no mundo todo. E acredite se quiser, existem sim algumas pessoas aí que são capazes de fazer isso, ou quase isso. Para fazer isso, você vai precisar de um ouvido treinado, ou ter nascido com uma habilidade extraordinária de conseguir identificar sons iguais, com a mesma frequência. Mas será que é isso mesmo? É assim que funciona? Eu estou falando aqui de duas habilidades: o ouvido absoluto ou o ouvido relativo. Mas quando a gente fala de som, na verdade a gente está falando de frequência. E é por isso que, com relação ao ouvido absoluto, existem diferentes tipos de níveis de percepção, diferentes níveis de identificação de frequência. Mas eu já vou explicar isso no vídeo. O que a gente vai ver aqui agora é quais que são as vantagens de ter essa habilidade, como que você faz para saber se você tem um ouvido absoluto ou um ouvido relativo ou nenhum dos dois. Como é que você pode fazer para treinar, pelo menos para você conseguir desenvolver um ouvido relativo? Porque sim, essa é uma habilidade que dá para ser treinada. E acredite você, em qualquer idade. Basta que você se dedique a alguns exercícios específicos. É exatamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo hoje. E no final do vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta excelente que eu utilizo direto, um site gratuito, muito bom, que vai te ajudar a desenvolver um ouvido capaz de reconhecer notas, sem que você precise ler ou ver alguém tocando. Simplesmente ouvindo a nota, você vai ser capaz de dizer que nota que é, ou pelo menos algo bem próximo disso. Para quem sabe, em algum momento você conseguir desenvolver pelo menos um ouvido relativo, que por sinal é a minha habilidade, a minha maneira de identificar sons. E tem uma curiosidade: e se eu te disser, em algum momento da vida, todos nós temos algo parecido com um ouvido absoluto? Quer descobrir como? Depois da vinheta. Mas afinal, o que é ouvido absoluto? Imagina que você ouve uma buzina de um carro e imediatamente sabe que é um Fá sustenido. Ou que alguém toca uma nota no piano e você, sem hesitar, diz: é uma nota Dó. Pode-se dizer que isso é um tipo de ouvido absoluto, também conhecido como Perfect Pitch. É a rara capacidade de identificar e reproduzir uma nota musical sem qualquer referência interna, sem que você precise relar a mão no instrumento. É como ver o mundo com cores vibrantes, onde cada nota tem o seu próprio nome e identidade instantânea. Mas existem sim diferentes níveis de ouvido absoluto. Por exemplo, existem pessoas que têm essa habilidade de identificar sons, frequências, mas não sabem associar uma nota musical a esse som, porque para isso, essa pessoa precisa estudar música, para identificar cada um dos nomes. Como, por exemplo, você tem pessoas que têm ouvido absoluto para timbres provenientes do piano. Se alguém toca um piano, ela consegue identificar que nota que é. Mas se essa pessoa estiver ouvindo uma pessoa tocar violão, por exemplo, ou uma flauta, talvez ela não consiga identificar todas as notas, ou até nenhuma delas, porque esse ouvido absoluto dela foi treinado para o timbre do piano. E aqui entra uma informação interessante. Se você olhar o piano, cada nota do piano ela é referente a uma frequência. Ok, todo instrumento é assim. Só que no piano, essas notas não se repetem. Se você olhar, por exemplo, essa oitava aqui, que é a terceira oitava do piano, cada nota que você tocar aqui, ela não vai se repetir em nenhum outro lugar do piano. Então, quando você escuta um pianista tocando, se você tiver estudado um pouco de música, se você tiver familiaridade com os sons do piano, de cada nota do piano, você meio que já vai saber exatamente onde que o músico está tocando, porque aquela nota ela só tem ali. Agora, se você olhar para o braço de um violão, por exemplo, a mesma nota, com a mesma frequência, porém com alguma característica sonora um pouco diferente, mas a mesma nota com a mesma frequência, ela se encontra em diferentes lugares no braço do instrumento.
Ou seja, quando você escuta um músico tocando, dependendo da nota que ele toca, você tem sim que olhar para a mão dele para saber onde que ele está tocando, porque a mesma nota e a mesma frequência se repetem em diferentes lugares, diferente do piano, que aquela nota vai ser só num único lugar. E ainda existem alguns outros níveis de ouvido absoluto que eu já vou mostrar aqui no vídeo. Estudos sugerem que o ouvido é uma condição que se desenvolve na primeira infância, muitas vezes ligada à exposição musical precoce. Ou a línguas tonais como o mandarim. Pá, 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 pá. Pois é, em alguns países, se você for ver, a maneira como eles aprendem a língua, a maneira como eles falam, soa como se eles estivessem cantarolando, como é o caso, por exemplo, do mandarim. Coloca aí no YouTube que você vai ver. Aliás, esse é um bom tema aqui para um próximo vídeo no canal. Se você acha esse tema interessante, ativa as notificações aí para você ser avisado quando eu postar esse vídeo. Segundo o neurologista, escritor e professor britânico Oliver Sacks, no seu livro Alucinações Musicais, todo mundo nasce com um ouvido absoluto. Testes comprovam que é o desenvolvimento cognitivo da fala que tira essa habilidade dos seres humanos. Ele quer dizer o seguinte, inclusive esse exemplo está no livro. Quando uma mãe, um pai ou uma avó fala para o neto, por exemplo, a mãe: Você quer um leitinho? o pai: Você quer um leite? E a avó: Você quer um leite? Cada uma dessas vozes tem diferentes alturas, diferentes timbres, e o cérebro ignora essas frequências para destacar aquilo que é mais importante, que é a mensagem: beber leite, leite, comer, e com isso vai matando essa nossa habilidade de reconhecer as frequências. Então, se você quer que o seu filho tenha um ouvido absoluto, é importante você ir treinando ele para gerar essa identificação com as frequências, por exemplo, de um piano, para que ele vá se acostumando, conforme ele for aprendendo palavras, ele não desconectar esse lance da frequência. E com relação àquela minha pergunta no início do vídeo, eis a resposta. Enfim, ter um ouvido absoluto com certeza é uma habilidade impressionante, mas como a gente vai ver daqui a pouco aqui no vídeo, nem sempre é exatamente assim uma benção. O que é ouvido relativo? Ter um ouvido relativo é, digamos assim, uma habilidade mais comum. E para a maioria dos músicos, incluindo eu, é também a mais prática. O ouvido absoluto permite que você identifique notas, intervalos, acordes e melodias em relação a uma nota de referência. Você já deve ter visto um músico, quando ele vai tocar com uma banda, assim, ou uma roda de amigos, ele escuta a música um pouco até ele conseguir entrar na música. Ele precisa identificar a nota ali, geralmente o tom da música, porque cada nota compõe uma escala, que compõe uma harmonia, uma melodia, e aí ele pode tocar junto. Pense assim, com um certo treino, se eu tocar um dó e depois um sol, você pode não saber que são dó e sol de imediato, mas saberá que a segunda nota está uma quinta acima da primeira. É como se você visse o mundo preto e branco, mas com a capacidade de entender as relações de distância e proporção entre os objetos. Sacou a relação? Estudos mostram que essa habilidade você pode desenvolvê-la em qualquer momento da sua vida, com qualquer idade. Basta que você faça os exercícios certos e com a dedicação certa. Ter um ouvido relativo é a base da harmonia, da melodia e da improvisação musical. Sem um ouvido relativo, você nunca vai conseguir ser um improvisador, por exemplo. Se você duvida disso que eu acabei de falar, que qualquer pessoa pode treinar, espera até você ver o exercício que eu vou mostrar daqui a pouco aqui no vídeo. Eu vou te lançar um desafio, você vai fazer e depois você vai escrever aqui no vídeo se deu certo isso que eu falei aqui. Por falar nisso, se você estiver ainda assistindo esse vídeo até aqui, por favor, deixa um like no vídeo e, se possível, segue o canal aí, por favor, porque a sua participação aqui é fundamental para que eu possa continuar produzindo vídeos como esse. Valeu! Frequência e harmônicos. A ciência por trás do som. Todo som que ouvimos é, na verdade, uma onda de pressão que viaja pelo ar. A característica mais fundamental de uma onda sonora é a sua frequência, medida em Hertz. A altura de uma nota
é determinada pela sua frequência. Frequências mais altas produzem sons mais agudos e frequências mais baixas, sons graves. Por exemplo, um Dó central em um piano tem uma frequência de aproximadamente 261,6 Hz. Mas uma nota musical não é apenas uma única frequência pura. Quando um instrumento toca uma nota, ele produz não só a frequência fundamental, que é a característica que identificamos como altura da nota, mas também uma série de outras frequências mais altas, chamadas de harmônicos ou parciais. Esses harmônicos são múltiplos inteiros da frequência fundamental. Por exemplo, se a frequência fundamental for 100 Hz, os harmônicos seriam 200 Hz, 300 Hz, 400 Hz e assim por diante. Na verdade, aqui tem um fato interessante. Na natureza, não existe nenhum som que produza uma frequência pura senoidal. Todos os sons na natureza, tudo que a gente ouve, são compostos por várias frequências simultâneas. Um som de frequência pura, uma única senoide, só pode ser gerado por instrumentos eletrônicos de laboratório ou sintetizadores. Mesmo instrumentos musicais simples, como um diapasão, produz pequenas variações e harmônicos. É a combinação e a intensidade desses harmônicos que dão a cada instrumento um timbre único, que faz um violino soar diferente de um piano, por exemplo, mesmo tocando a mesma nota. O nosso cérebro processa essa complexa mistura de frequências e harmônicos para nos dar essa mágica percepção de uma nota musical. Pessoas com ouvido absoluto podem ter uma capacidade inata de perceber e nomear essas frequências fundamentais de forma isolada, enquanto o ouvido relativo se concentra nas relações entre essas frequências. Nesse ponto aqui do vídeo, talvez você já tenha percebido uma coisa importante. Existem algumas pessoas por aí no mundo que têm um ouvido absoluto, mas ela não consegue utilizar isso dentro do universo da música, porque ela não estudou música. Lembra que no início do vídeo eu falei que em algum momento da vida, todos nós temos, de uma forma ou de outra, um ouvido absoluto? Pois é, partindo exatamente desse princípio de encontrar sons similares, é que existe o trabalho do sound designer, ou Foley, onde utiliza-se objetos completamente diferentes para gerar os sons daquilo que você vê no filme. Eu disse ver, pois é, como por exemplo, utilizar um desentupidor de banheiro para simular o som de cavalos. É o nosso cérebro que faz essa associação de som. Enfim, aqui no canal tem um vídeo inteiro falando a respeito do trabalho de sound design. Depois vai lá e dá uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima nos cards também. Você sacou o exemplo que eu dei aqui? Você está vendo um cavalo andando, mas o som foi produzido com outro objeto, mas o seu cérebro faz essa associação. Uma pessoa com um ouvido absoluto para todo tipo de som, capaz de reconhecer todo tipo de som, provavelmente ela diria que aquilo ali não é um som de cavalo, que na verdade ela está ouvindo é um desentupidor de pia. Vantagens e desvantagens. Ambos os tipos, ouvido absoluto ou ouvido relativo, têm vantagens e até algumas desvantagens. Para quem tem ouvido absoluto, a capacidade de identificar notas instantaneamente é uma ferramenta poderosa para a transcrição, afinação e composição musical. Músicos como Mozart, Beethoven, Chopin e Bach são ótimos exemplos de como essa habilidade pode ser utilizada de forma extraordinária. Porém, segundo algumas pesquisas, há evidências de que o ouvido absoluto pode deslocar-se ou até mesmo perder essa habilidade ao longo da vida, o que pode ser uma experiência frustrante e desorientadora, principalmente para músicos, como relata o músico Gary Burke. I lost the perfect pitch in 2011 after a major medical operation. It turns out this happens to others. One of my composer friends is Carla Bley, and she'd lost her perfect pitch after having dental surgery. Woke up from the anesthetic and it wasn't there anymore. Já o ouvido relativo, por focar nas relações entre as notas, é extremamente versátil. Ele é essencial para improvisação, para você poder tocar em conjunto com outros músicos, para entender a harmonia e para se adaptar a diferentes afinações. É uma habilidade que, uma vez desenvolvida, permanece e, melhor ainda, se aprimora com a prática, com o tempo. E a grande vantagem é que qualquer pessoa pode desenvolver um ouvido relativo, independente dessa pessoa ter nascido com habilidades musicais ou não.
É a base para musicalidade prática e adaptável. Ter um ouvido relativo é fundamental, por exemplo, quando você vai afinar um instrumento, onde é muito importante você ser capaz de identificar se a nota está vibrando na frequência certa. Aqui no canal tem um vídeo inteiro falando a respeito da afinação. É um vídeo bem interessante, repleto de informação. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima nos cards. Depois vai lá dar uma olhada porque tem umas curiosidades bem legais nesse vídeo. Ou seja, o ouvido absoluto tem alguns graus distintos. Existem alguns tipos de ouvido absoluto. Como eu disse, existem pessoas que escutam apenas as notas separadas e pessoas que escutam até acordes inteiros e conseguem definir nota por nota qual que foi tocado. Por isso eu separei um teste aqui agora em 3 etapas. Vamos descobrir se você tem um ouvido absoluto. Vamos ao primeiro teste. Primeiro eu vou tocar 12 notas em uma única oitava no registro médio do piano, de forma ascendente. Agora mais uma vez, só que de forma descendente. Agora me diga que nota é essa. E que nota é essa? E essa? E que nota é essa? Agora na segunda fase, eu vou tocar 2 notas ao mesmo tempo. Que nota é essa? Que nota é essa? E essa? Agora vamos tocar 3 notas juntas ao mesmo tempo. Que nota é essa? E essas? E essas? E aí, você tem um ouvido absoluto? Você passou da primeira fase? Parabéns! Você tem um pouco de ouvido absoluto. Agora, se você passou da segunda fase, você tem um excelente ouvido absoluto. Agora, se você passou da terceira fase, você tem um ouvido absoluto bastante avançado. Parabéns! Você tem uma habilidade muito rara. Agora vamos treinar o seu ouvido relativo. Para treinar um ouvido relativo, um dos exercícios mais eficazes é o treinamento de intervalo. Vamos fazer um agora aqui. E lembre-se que esse é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Basta você fazer isso com uma certa frequência. Uma hora você vai conseguir. O objetivo é identificar a distância entre 2 notas. E não se preocupe em nomear as notas, mas sim em perceber a relação entre elas. Eu vou tocar uma nota de referência, por exemplo, um Dó central. Essa é sua nota de referência. Grave-a bem na sua mente. Agora, ouça essa segunda nota. Mais alta, mais baixa ou igual? Qual a distância entre elas? Pense por um momento. A segunda nota era mais alta e o intervalo era uma quinta justa acima da nota de referência. Não se preocupe se você não acertou de primeira. O importante é começar a prestar atenção nas relações entre o som. Repita esse exercício com diferentes notas e tente identificar outros intervalos. Acredite, de fato, a prática leva à perfeição. Agora eu vou te dar uma outra dica. Se você quiser fazer esse mesmo exercício, mas treinar o seu ouvido para identificar frequências nesse processo, que na minha opinião vai te ajudar muito, tanto para tocar, como também quando você for produzir uma música, quando você for mixar uma música. No ato de mixar uma música, é muito importante você também ser capaz de identificar frequências, para saber quando uma delas está muito baixa ou está muito alta. Aqui eu vou lançar um desafio para você. Esse exercício que eu vou te mostrar aqui agora, esse site, faça ele por 6 meses, todos os dias. Separa aí uma meia hora do seu dia, vai lá e faz esse exercício. Ele é gratuito, você não vai pagar nada para fazer. Eu te garanto, daqui 6 meses você vai ser capaz de identificar a frequência. Eu sugiro que você faça esse exercício usando um fone de ouvido. E conforme você vai evoluindo, a plataforma vai ficando cada vez mais sutil, que é para te desafiar. Se você fizer isso com uma caixa de som, no laptop, nesse momento do exercício, talvez você não consiga ouvir. Faça por 6 meses o exercício chamado Pickmaster no site da Sound Gym. Eu já falei desse site aqui no canal algumas vezes, porque esses caras são parceiros aqui do canal, mas o link que eu tô colocando aqui embaixo na descrição, ele é gratuito. Você só precisa ir lá, fazer o seu cadastro e joga ele todo dia. Você não vai ter que pagar nada para fazer isso. Eu utilizo esse site já tem uns 5 anos, eu vou te falar, ajuda muito a treinar o nosso ouvido. Parecem exercícios assim meio lúdicos, mas é como eu falei agora há pouco, faz por 6 meses aí, depois vem me dizer que seu ouvido não ficou treinado. É impressionante, funciona. E o que vai acontecer nesse exercício é que você vai ter um botão ali que vai indicar o som original e quando você aperta o outro botão, ele ativa o equalizador, que vai dar um aumento, um boost, ou vai reduzir, para baixo, vai tirar a frequência. E ali em cima você tem o nosso alcance dinâmico, que
vai de 20 Hz grave até 20.000 Hz, que é o agudo. Você vai ter que identificar em que região que está aquele som que ele alterou, aumentando ou diminuindo a frequência. Então você tem que ficar tirando ali, você vai apertando e você vai vendo. Enfim, aos poucos você vai começar a perceber essas frequências em outros lugares fora desse site. É muito legal, não deixe de fazer. Como a gente viu nesse vídeo aqui, tanto ter um ouvido absoluto quanto ter um ouvido relativo são sim habilidades incríveis, e cada um com a sua particularidade. Enquanto o ouvido absoluto é um dom raro e fascinante, o ouvido relativo é uma ferramenta poderosa e acessível a todos que desejam aperfeiçoar a sua musicalidade. O mais importante é você entender que a música é sobre relações, e treinar o seu ouvido para compreender essas relações é sim um caminho recompensador, principalmente para música. E com certeza, a melhor forma de você treinar o seu ouvido é tocando um instrumento. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a desvendar um pouco sobre esses conceitos de ouvido absoluto e relativo, e principalmente te inspirado a desenvolver e explorar o seu próprio potencial auditivo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.